Salve o Brasil, viva a pátria brasileira, Brasil que eu amo e carrego na minha alma. Brasil, se eu nascesse mil vezes eu nasceria no Brasil. Futebol, o que é futebol? Vamos improvisar um pouquinho? O que é o futebol? Futebol é arte, futebol é pedagogia, futebol é algo lúdico, futebol é união entre os povos, futebol é a representatividade da pátria. Futebol é muito importante para o nosso dia a dia. É uma distração fantástica, é um grande entretenimento. Futebol, ele capacita as pessoas, tem um valor simbólico fantástico, tem um valor emocional que acompanha você desde criança até a velhice. O futebol preenche tudo isso. E a pátria brasileira carrega essa realidade dentro dela. Pátria brasileira e futebol brasileiro andam juntos. A bandeira nacional, a camisa amarela do Brasil e o nosso hino. Isso é muito bonito. Nós tivemos sensacionais craques, os maiores de todos os tempos. E todos amavam o Brasil. 99% desses craques moram no Brasil. 99% desses craques investiram ou investem no Brasil quando eles vão jogar fora do país. São jogadores fundamentais, são símbolos fundamentais, são marcas fundamentais, são instituições fundamentais que criam esse sentimento de afeto entre as pessoas. Os clubes também são grandiosos nessa correlação entre pátria, futebol e ídolo, pátria, futebol e mito. Essa ideia é uma ideia real, ela não é uma construção, ela é uma ideia real, é uma ideia que vem de Deus, vem das forças verdadeiras que regem a humanidade, vem das forças da criação do homem. Portanto, o futebol tem um fator muito bonito de coesão nacional, porque uma nação soberana, uma nação forte, é uma nação que dá importância aos esportes. E o Brasil sempre deu muita importância ao futebol brasileiro. O Brasil como nação, o Brasil como Estado, o Brasil como sentimento coletivo. O que é o futebol? Futebol é tudo isso e muito mais. Nós tivemos e temos os maiores craques do mundo, os mais hábeis, talentosos, geniais, criativos jogadores. Jogadores que driblam, que brincam com a bola, jogadores inventivos, improvisadores, criativos, jogadores dinâmicos, fortes, rápidos, ousados, determinados, jogadores que são verdadeiros mestres num esporte onde a inteligência fala mais alto. E o Brasil, graças a esses meninos de ouro, e também a muita gente que trabalha em prol do futebol brasileiro, com muito amor, está aí, dominando tudo. No futebol de campo, nós temos 5 títulos mundiais. 5 títulos mundiais. E a Copa de 1972, que é a chamada Minicopa, ou Taça Independência, que foi conquistada aqui no Brasil. Vitória de 1-0 sobre Portugal, gol de Jairzinho. Temos 9 Copas América. E temos uma Olimpíada. No futebol de salão, nós somos 7 vezes campeão do mundo. No futebol de areia, nós somos 14 vezes campeão do mundo. No futebol, 5 para deficientes visuais, nós fomos 5 vezes campeões do mundo e 4 vezes campeões paraolímpicos, com o maior jogador de todos os tempos da modalidade, Ricardinho. No futebol de salão feminino, nós somos 7 vezes campeão do mundo, com a talentosa e magistral Amandinha, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Marta foi 5 vezes a escolhida como a melhor jogadora do mundo. Nós temos um Deus, Deus Pelé, Rei Pelé, maravilhoso, sensacional, o maior atleta e o maior jogador de todos os tempos. Uma dádiva de Deus. Algo fantástico, maravilhoso. Deus Pelé, Rei Pelé, fantástico. Na história do Brasil, nós tivemos os maiores craques em todos os tempos.
moldamos uma forma de ser e estar, uma forma de praticar o futebol, exportamos um método de jogar, um estilo de jogo, a ginga da capoeira, a ginga do folclore brasileiro, das danças, a nossa interioridade, as nossas impressões e expressões expostas com uma bola no pé. Porque o brasileiro é genial. Isso é pátria, pátria brasileira, salve o Brasil. Nós tivemos Arthur Friedenreich, Amilcar, Neco, Heitor, Leônidas da Silva, Zizinho, Pelé, Edu dos Santos, grande driblador, Falcão, Zico, Sócrates, Vavá, Almir Pernambuquinho, Ademir Marques de Menezes, Chico, Friaça. Nós tivemos craques em todas as épocas, em todas as eras, em todos os ciclos. Nós tivemos os grandes craques, os grandes gênios do Brasil. É muito importante que esses jogadores saibam a importância que eles têm para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Mesmo inconscientemente, você trabalha essa relação simbólica no teu cotidiano. E esses jogadores são fundamentais, porque eles nos dão orgulho, alegria de sermos brasileiros. E eu amo o Brasil. Você deve amar o Brasil também. Um Brasil poderoso, forte e pujante. Um Brasil tolerante. Um Brasil doce. Um Brasil valente e vitorioso. Um Brasil soberano. Salve a pátria brasileira, tremula a bandeira nacional. Enfim, o Brasil, ele carrega tudo isso. Esses jogadores fantásticos, Jorge Mendonça do Palmeiras, Enéas da Portuguesa, meu Deus do céu, Pita dos Santos, quanto craque, Dorval Mengalvo Coutinho pela IPEP, olha que linha maravilhosa. Olha o Palmeiras com Ademir da Guia, o divino mestre, Domingos da Guia, um grande professor, pai do divino Ademir da Guia, Leivinha, o camisa 8 de ouro, César, goleador, Serginho Chulapa, Ney, Edu do Palmeiras, enfim, todos os grandes craques que nós tivemos. E aí vai embora. Flamengo com Leandro, Flamengo com Júnior, Flamengo maravilhoso, Andrade, Adílio, olha o Zicão aí. Enfim, o Brasil é um paraíso. O paraíso dos grandes gênios. A nossa arte modificou a mente do europeu. Nós ensinamos a entender, compreender e santificar a arte do futebol. E isso é produto do Brasil. Que orgulho, que orgulho. Nós reinamos soberanos com muita simplicidade, com muito amor e com muita paz de espírito, porque o futebol produz isso, a paz de espírito, com liberdade. Futebol é liberdade, futebol é vida, futebol é oferenda, futebol é sagrado, futebol é a relação cósmica com o mundo. E o futebol brasileiro exportou a arte, modificou o sentimento do europeu e o sentimento do apaixonado por futebol no planeta. Nós, brasileiros, somos os diplomatas do futebol. Gerson, Rivelino, quanto craque, Tostão, não tem mais fim. É uma infinidade de craques. Eu poderia ficar falando 1, 2 horas dos grandes craques que passaram pelo futebol brasileiro. Mas uma coisa é fundamental. Eles sempre amaram o Brasil. O Brasil sempre tocou fundo na alma desses jogadores, porque não tem coisa mais linda do que a nossa camisa amarela. A nossa camisa tremulando ao lado da nossa bandeira. A nossa camisa vestida por 210 milhões de habitantes. Isso é Brasil. Brasil, pátria sagrada, um país fabuloso, um país espetacular. Nossos craques, nossos ídolos, nossos heróis, nossos mitos, um Deus, Deus Pelé. Enfim, que bonito ser brasileiro, que orgulho de ser brasileiro. O sentimento de pertencimento, de identidade, é o sentimento mais nobre que um ser humano possa ter. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Salve o Brasil. Salve a bandeira nacional. Tremula a nossa bandeira. Vamos cantar o hino. Um abraço para vocês. Se eu nascesse 1000 vezes, eu escolheria nascer no Brasil. 1000 vezes. Salve o Brasil.